Ok. Talvez alguns de vocês se incomodem. Por que a gente vai ver um artista europeu e não um artista brasileiro? Paul Cézanne. Talvez alguns de vocês se perguntem. Eu sou alguém que tem a questão de fazer filosofia em português. Fazer filosofia em português significa conhecer outras línguas, se interessar, pelo menos, pelo grego, pelo latim, por outras coisas. Mas isso não quer dizer que se trata de negar a riqueza do mundo, a riqueza dos saberes e aquilo que já aconteceu. O que trata-se de compreender aqui é o que aconteceu com a arte quando a filosofia foi abalada no final do século XIX com as incertezas que produziram as obras de Nietzsche e Marx. A arte seguia um caminho parecido. A arte também viveu incertezas. O texto do Merleau-Ponty sobre Cézanne é a dúvida de Cézanne. Mas, ao mesmo tempo, a arte foi mais adiante no caminho de positividade. E é isso que Merleau-Ponty está interessado, nessa aproximação do mundo, que na arte não se tornou apenas um imperativo, um slogan, como de volta às coisas mesmas, mas, de fato, aconteceu e produziu as obras que produziu. Então, vamos primeiro ver o ambiente. Eu estou seguindo um texto de 20 páginas. Se vocês prestarem atenção nesse curso, a primeira metade dele, que é sobre a dúvida de Cézanne, é sobre um texto bem escrito, aparentemente fácil e curto. Então, vocês vão falar, é mole. Só que é filosofia. Né? A ideia dessa primeira parte é mostrar como que esse texto é falsamente fácil. Como que esse texto interessante, ele nos dá uma série de possibilidades de pensar. Então, para começarmos a entender isso, a gente está vendo um autor do século XIX, Cézanne. Você inicialmente pensaria assim, pintura do século XIX. O que eu sei? Eu não sei nada de pintura. Mas eu sei que teve os impressionistas. Em geral, a minha experiência é que as pessoas falam assim, olha, eu não gosto de arte moderna, não. Mas os impressionistas são legais. Não são aquelas manchinhas, aquelas coisinhas de cor, é poético, é bonitinho. Né? A gente tem uma tendência de achar que o século XIX foi bonitinho. Eu quero mostrar que não. No século XIX é onde surgiu Nietzsche, Cézanne, Marx. Cézanne é filho de família burguesa. Essa frase, aparentemente, não quer dizer absolutamente nada. Na opinião do querido professor de vocês, uma pessoa pobre no Brasil é burguesa. Burguês é alguém que é tomado por uma série de valores. Qual é o sonho de um rico? Se tornar mais rico. Qual é o sonho de um pobre? Se tornar mais rico. É o mesmo sonho. Qual é o sonho de um filósofo? Conhecer, experimentar coisas. É outra parada. Então, você falar de família burguesa no Brasil não quer dizer muita coisa. Mas na França, desse momento, quer dizer muita coisa. Que momento que a gente está? A gente está num momento em que a Revolução Francesa perdeu. Teve a primeira revolução que cortou, que propôs alguma forma de igualdade entre nós. E essa revolução perdeu devido às alianças feitas entre as monarquias europeias. Você está num momento chamado restauração. Na restauração, a burguesia está associada não mais aos revolucionários. A burguesia está associada às forças contra-revolucionárias. Isso na França, e não apenas. Então, quando você fala de burguesia nesse momento, nesse contexto, você está falando de um mundo de horror. É esse momento que a França começa a ser um país colonizador. Filho de família burguesa, ele vai ter uma educação incrível no Colégio Bourbon, na cidadezinha dele.
Bourbon é família imperial. A gente dizer que ele estudou no Colégio Bourbon, você está realmente no quadro da restauração do antigo regime. Tá? É algo pesadérrimo. O que é restauração? Restauração é um momento. Não sei se vocês se lembram disso. Alguém me faz um som? Vocês estão vivos? Eu não sei, está muito estranha essa aula. Na aula passada todo mundo falava. Estou vivo presente. Oi, Jorge. Você praticamente. Presente, presente. Sua vida é assim mesmo? Oi, professor, estamos vivos. Tudo bem. Você se lembra da Santa Aliança, Tainá? Opa, Você se lembra da Santa Aliança? se eu me lembro da Santa Aliança? Vocês já viram o filme de Western no México? Não, nunca vi. Tem- Não vi. Você se lembra do filme de Zapata? Que tem exército francês, exército austríaco. Vocês já perceberam umas coisas malucas? Não sei se filme de Western ainda se vê, não sei. Eu me lembro que criança eu via... No caso, Hum. tem a ver com o Congresso de Viena, né? A Santa Aliança, o negócio da união das monarquias europeias, né? Rússia, na época. Exatamente, João. 1815. Forma-se uma aliança da França com a Áustria, com a Rússia, para restaurar o antigo regime. Então, José Bonifácio, o grande medo que ele tinha era da Rússia. A gente, de modo geral, em história, assim, quando a gente fala do Brasil como sendo meio dependente, Brasil Império, meio dependente da Inglaterra, é que tinha vários motivos. É que o Brasil Império procurava apoio na Inglaterra para se opor à Rússia, se opor à Santa Aliança. Mas que loucura é essa? A Santa Aliança invadiu o México. O objetivo da Santa Aliança era recolonizar a volta do antigo regime. Então, surgiu a doutrina Monroe nos Estados Unidos, nesse momento. Os Estados Unidos dizendo, não, os Estados Unidos vai impedir que a Europa recolonize. E a diplomacia do Napoleão III, que era o imperador francês, criou uma expressão que no Brasil nós usamos achando que é a coisa mais linda e fantástica e fofa do mundo, que é latino-americano, América Latina. América Latina é uma expressão da diplomacia neocolonial francesa. Qual é a ideia? Nós vamos recolonizar as Américas, mas apenas a parte latina. Os Estados Unidos, fique calmo. Então, não sei se... Bom, é esse contexto aqui que eu quero apresentar para vocês. É nesse mundo que Cézanne surge. É nesse mundo que surge a arte moderna. Quando a gente fala da arte moderna, ela é esquisita, mas olha que mundo é esse. Tá? Então, eu coloquei aqui um texto de 1795, como dá para ver na última linha, um texto de Kant, que, como dá para ver pela primeira e segunda linha, zum ewigen Frieden, a paz perfeita, Akenkreis, para a paz perfeita. É um texto que Kant escreve propondo um mundo no qual as guerras e os dilemas são superados. Algumas propostas de Kant. Os exércitos permanentes devem desaparecer totalmente com o tempo. Uau, que legal, seria bom, né? Sobretudo nesse Brasil militarizado. Nenhum Estado deve interferir através da força na Constituição e no governo de outro. O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade universal. O direito internacional deve acolher. 1795. Eu acho que a gente ainda não realizou isso. É uma proposta. Que mundo que surgiu aqui? É o mundo de uma paz perpétua? De 1795, que é quando Kant escreveu esse texto, até 1870, que é quando Cézanne... A gente está estudando a formação de Cézanne. Tá? Em que mundo que ele se formou? Até 1870, quando Cézanne mais ou menos começa a ganhar alguma forma de... Estou entendendo que caminho eu tenho que seguir. O mundo não viveu em uma paz perfeita.
Eu coloquei aqui uma lista do que aconteceu no mundo desde então. Desde então, começou... A gente não viveu num mundo de paz. É um mundo onde tinha revolta de escravos, batalha entre países no continente asiático, rebelião da população nativa em Granada, que é uma colônia inglesa, guerras entre os colonos australianos e os nativos na Austrália, mais uma guerra levada pela Inglaterra na América Central. Opa, não dá mais para contar. Muita coisa. Rebelião na China, guerra anglo-hispânica, revolta na Polônia. 10. Por página, eu coloquei 10 conflitos armados com mortes entre a escrita do texto de Kant, A Paz Perpétua, de 1795, e o ano em que Cézanne mais ou menos começou a parar de dar informação. Que mundo que ele se formou? Um mundo violento. Desculpa te interromper, mas você pode repetir a sua última frase? Porque eu não sei se aconteceu com a turma inteira, mas eu não consegui escutar. Não tive nitidez na sua fala. Gente, é verdade. O professor está travando muito o que o senhor está falando. É verdade, o som não está bom, não, professor. Picotando bastante, está difícil de comunicar. Agora está melhor? Eu mudei a internet. Agora está melhor, sim. Está melhor. Está melhor, mas chega, tá bom? Eita, piorou. Está melhor, mas chega, tá bom ou não? Não, ainda não. O professor está falhando bastante aqui. É que eu não estou em casa. Meu Deus. Será que... Vamos continuando aqui. Pegou. Olha só. Talvez melhor se diminuir a quantidade de dados, Tito. E como é que Diminuir um pouco de câmeras. Não, pessoal, desligar um pouco as câmeras, porque aí, de repente, melhora a qualidade. Não, é o upload dele. Talvez se ele desligar a câmera dele ajuda. O problema não é o que ele está vendo. O problema é que entendi. Mas, por exemplo, você também está cortando. Sei lá. Como é que está agora o meu som? Eu desliguei minha câmera. É a internet interior, amigo. Desculpa. Eu estou desligando todos os meus aplicativos. Tá melhor Vamos agora. ver se melhora. Estou desligando. Mas desculpa. Se eu cortar minha câmera, vocês não vão ver mais o PowerPoint? Estamos vendo o PowerPoint. A gente só não vai te ver no cantinho. Tá. Não precisa. Mas o PowerPoint... Eu estou achando ótimo o Jorge Santos de cabeça para baixo. Está muito engraçado. Na pandemia, as coisas se de cabeça para baixo. Tá dando para escutar? Tá, sim. Sim. Tá. Então, vocês vão ver, eu coloquei 10 guerras, 10 conflitos armados por ano. E aqueles conflitos que tocam o território hoje, chamado Brasil, eu coloquei em vermelho. Esse primeiro é uma guerra entre Portugal, Espanha e França, que teve consequências nas colônias deles, Brasil. Então, primeiro... Porque assim, a gente está vendo Cézanne, a gente está vendo o mundo. Mas é que quando você começa a olhar esse mundo, essa mundialização existe há muito tempo. Há muito tempo que colônias são mundializadas. Então, é impressionante você ver a quantidade de guerras. Isso aqui é a guerra que faz com que a colônia portuguesa venha para o Brasil.
revolta de escravos na Bahia. Mas se vocês forem ver, existem revoltas de escravos em todos os lugares do planeta Terra. A primeira que a gente viu era em Curaçao. E se vocês olharem, eu fiquei trabalhando, eu vou dizer essa lista, existem diversas guerras dos Estados Unidos contra os índios, da Austrália contra os índios, os indígenas, da Nova Zelândia contra os indígenas, do exército inglês contra os indígenas. É uma loucura. E aqui, Primeira Guerra Espartina, Revolução Pernambucana. Então, a gente está basicamente num mundo assustadoramente violento. Você tem a Primeira Guerra de Independência da Bahia e depois tem a Guerra de Independência do Brasil, o que é diferente. Bom, então está aqui, é uma coisa que é muito, para mim, pelo menos, é muito impressionante. Você ficar vendo esse mundo que, em geral, se quer falar, olha só, de repente a arte começou a ser estranha, o mundo era tão normal. Deu 387 conflitos armados, que eu contei. E eu não sou nenhum especialista em conflitos armados, eu sou um mero filósofo que sai fazendo pesquisa pela internet. Bom. Cezanne tinha algo que aparentemente facilitaria a vida de todo mundo. Um pai banqueiro. Alguém não queria? Só que vocês não sabem o que é isso, meus queridos. Eu também não sei. Mas eu gostaria de saber. A questão é a seguinte, quando você está falando de uma família burguesa, você está falando de uma família que é mais ou menos uma empresa. Se seu pai é rico, é porque ele vive de um certo modo de vida que pressupõe uma adaptação a valores da sociedade. E você, para ser um digno filho de seu pai, você tem que fazer tudo para se adaptar com a profissão de banqueiro. Por isso, Cezanne se inscreve na faculdade de Direito sob pressão do pai. Mas só que não rola. Não é isso. Ele é bicho esquisito. Né? Ele é alguém que não é feito para esses estudos. É ligado a coisas que, eu não sei, talvez seja um preconceito dizer, mas trabalhar num banco é muito distinto de ter uma vida de poeta. Ele vai para Paris, só que ele chega lá e vê que não rola. Ele queria ser artista, queria ser pintor, vai para Paris, o grande centro da arte, não só da França, mas do mundo todo, da época. E ele vai começar a trabalhar, a estudar num lugar que não era um lugar que tinha aulas. Era um galpão que todo mundo que estava interessado em coisas modernas ia lá e pintava junto. Não tinha professor, era um lugar que era tipo um ocupa. Tá? E ele via que o que ele fazia não era legal comparado ao que os outros faziam. No texto chamado Academia Suíça, não é Academia Suíça, é Academia Suíça, porque é esse o Charles Suíça. Esse senhor Charles Suíça, ele era um modelo, era alguém que posava. E ele posou para todos os artistas modernos da época. E com dinheiro, aqui é uma pintura que o Courbet, que é um artista realista, fez dele. E com o dinheiro que sobrou na vida dele, ele fez um lugar para artistas fazerem arte, aprenderem a fazer arte. Ele ficou em Paris, apesar de ser tudo ruim, porque tinha um amigo chamado Émile Zola. Alguém já ouviu falar do Zola? O Zola é aquele que escreveu o panfleto J'accuse, eu acuso. É o romancista naturalista. Sim. Germinal e coisa assim. E ele é um escritor que era um colega de escola do Cezanne. Estudaram juntos na cidade deles, Natal, no sul da França, cidade chamada Aix. E ele foi para lá, deu super certo, e falou assim, vem, Cezanne, vai ser legal, você vai se dar bem também.
Só que Cezanne chega lá e qual é o problema? Que o Zola tinha esquecido. Cezanne é esquisitão. Assim, você imagina, você chama um amigo para uma festa. Ah, vai ser legal, tem gente legal, tem menina legal, tem menino legal, tem bicho legal, tem tudo legal. Aí chega o teu amigo, pô, tinha me esquecido que meu amigo não era exatamente legal. Mas é teu amigo, é muito, você gosta dele e tudo, você sempre achou ele um gênio, mas lá, o Cezanne era do tipo esquisitão. Ele volta para a cidade natal e tem que trabalhar no banco do pai. Então, é isso. Quer uma coisa, vai em outra, quer outra, vai em uma, fica tentando. Durante 12 anos, ele fica tentando começar a carreira dele. 12 anos. Não, não é que é lá que eu tenho que tentar, não é lá, é aqui. Isso não trouxe nenhuma consequência para ele? Assim? Olha, o Merleau-Ponty escreveu um texto chamado A Dúvida de Cezanne. Eu acho que sim, né? Sim. Tipo, consequência do tipo vida ruim? Vida ruim ele teve. Vida ruim ele teve. O pai achava um horror, o pai não dava dinheiro, ele tinha que Isso ficar... trouxe uma perturbação mental grande. Não, pode ter trazido, mas aparentemente ele já nasceu bem dotado de coisas esquisitas. Olha só, eu estou fazendo uma coisa intencional. O texto vai falar do caráter do Cezanne. Em geral, quando a gente fala de artista, como é que a gente fala? É esquisito, é legal, é gay, é isso. A gente fala sempre do artista como ele, o que ele é pessoalmente. O texto vai discutir isso. Para a gente pensar uma obra de arte, a gente tem que pensar ou não tem que pensar na vida do artista. Eu estou começando de modo escandaloso. Estou falando da vida do cara, estou dizendo que ele é esquisitão, estou usando termos bem inapropriados. Né? Mas é assim, para a gente pensar o que é. Né? Tem uma solução dada no século XX, não por quem lê os jornais, as coisas, mídia, mas para quem é de estudos teóricos na universidade, que é o caminho do a vida não importa. O que importa é apenas o texto. O que importa é apenas a obra. Por exemplo, representantes desse tipo de leitura são os formalistas. Toda a ideia de que você vai ler uma obra apenas pelo que está na obra, sem nenhuma contribuição de saber que Machado de Assis, por exemplo, era mulato, era rico, era pobre. Você vai só pensar em Bentinho, Capitu, coisas assim. Eu estou fazendo um movimento inverso. Eu estou dando informações sobre a vida do Cezanne para que vocês pensem, sintam. Será que isso tem importância ou não tem? Eu tenho minha posição, mas eu estou querendo mostrar um pouco uma posição e seu oposto ao mesmo tempo. Tá? Diz Merleau-Ponty, a gente está no primeiro parágrafo ainda do texto. A esse esforço de Cezanne, a essa dúvida, o texto é a dúvida de Cezanne, essa dúvida que ele tem sobre será que eu sou um bom pintor, será que eu vou conseguir fazer uma obra, respondem ou correspondem, fazem eco às incertezas dos contemporâneos, as bobagens que os contemporâneos diziam. Porque Cezanne é um artista da chamada vanguarda. A recepção das vanguardas foi bastante violenta. Ele hoje vai falar que um crítico chamado Camille Mauclair, está aqui o nome dele, vai se basear no que Cezanne fala das suas dificuldades para dizer, então ele é ruim. Uma coisa que é importante perceber nesse texto é que todos aqueles que são críticos não são pessoas contra a arte moderna. Camille Mauclair é discípulo de Mallarmé, basicamente um inventor da literatura moderna. Tá? Um outro vai ser Victor Binet, que aparece no texto também. O que o Victor Binet fala do Cezanne? Nada a dizer dos quadros de Cezanne.
pintura de limpador de fossas bêbado. Imagina, você é um artista, você tem milhões de dúvidas, e no jornal saem artigos falando assim de você. O caso Cezanne foi a gota d'água. Desejei chegar à moral dessa investigação. Estudar o que nossos artistas disseram da fórmula impressionista. Traduzindo, Victor Binet é também um artista moderno. É um artista moderno que critica outro artista moderno. Ele é um impressionista que está incomodado com Cezanne. Explorado até o extremo por artificiosos adoradores de um pintor moderno chamado Claude Monet. Traduzindo, esse é um artista moderno que acha que tem a definição do que é arte moderna e diz: Cezanne está errado. Está aqui um quadro do Victor Binet. Alguém gosta? Está aqui. Eu curti. Eu achei maneiro. Eu Achei graça. Eu não tem lá sua graça. Mas pensa numa... É ok. Oi? É ok. Ok, né? É É feio, ok, mas, né, assim, tipo, não- nossa, que... Vamos sair de nossas casas para ver esse quadro. Mas pensa Olha, eu numa- sairia, mas assim, realmente não é um Cezanne, né? Vamos dizer, mas pensa... É um quadro luminoso? Não é muito. Não, Impressionismo não era luz. era brilho, né? Quando você olha os quadros luministas, a gente vai ver na aula de hoje. É muito diferente. Não sei. Mas a ideia toda é a seguinte. Vocês sabem quando surgiu o modernismo? A arte moderna é 1830. Em pintura, em literatura, 1830. A gente está em 1870. Você já teve uma ou duas gerações depois. Então, já existe uma tradição de modernismo. Você não está no quadro, por exemplo, que a gente está aqui no Brasil, de pessoas obscurantistas, contrárias a que se faça cultura. Você está no diálogo interior ao modernismo. Tá? Um outro quadro dele, do Victor Binet. Pode ser legal. Esse já está mais bonito. É mais bonito, Esse inclusive, tá melhorzinho. né? Uma moldura que valoriza o quadro, não é não? Mas sei lá, o quadro tá ok também. Ok, Na mas... verdade, eu nem prestei atenção no quadro. Oi, Matheus. Eu nem tinha reparado no quadro, só fiquei vendo a pintura mesmo. Pois é. E olha só, dá uma olhada nas vaquinhas. As vaquinhas têm a maior personalidade, não é? Professor, qual é o nome do quadro que eu vou procurar aqui no Google Arts and Culture para poder aproximar? Eu não consegui achar muito. Eu procurei informações sobre esse quadro, não achei. Eu acho que é algo tipo vaqueiro voltando para casa com as vacas. Uma coisa assim. Deixa eu ver Mas- se eu acho aqui rapidinho. Vocês estão vendo essas vaquinhas? Dá uma olhada, você vê os olhinhos. Você quase conhece elas pessoalmente. Isso não é uma crítica, isso é um elogio, nem um elogio. Isso é uma constatação. Vocês vão ver depois os quadros impressionistas que são assim. Tá? Isso parece mais uma publicidade onde você identifica e cria uma relação pessoal com cada um dos personagens. Vaquinha 1, Vaquinha 2, Vaquinha 3. É muito absurdo o que eu falei? Porque vocês vão ver... Mas, professor, esses quadros, eles não estão mexendo com que ainda se entendia por arte mesmo moderna, de representação, seja das pessoas, das coisas, e passa a ser uma arte sobre a expressão daquilo que eu vejo. Então, essas vaquinhas não são vaquinhas que eu veria no campo, mas são as vaquinhas que esse pintor viu como ele viu. Ele não está buscando fazer uma representação fiel. Pois é. Até o tempo, tudo parece muito mais pessoal dele, não? Pois é, Diego, eu concordo 50% com isso.
quando se fala da arte moderna, quando se fala do impressionismo, é isso que se fala, você tem razão. Mas eu estou só convidando vocês a olharem, verem se isso que se fala se bate integralmente. Tem um modo, em parte, eu concordo com você, é um modo diferente pelo qual ele está olhando. Você tem essas manchas do céu, você vê a pincelada no chão, concordo com você. Mas estou querendo sublinhar um elemento que eu estou querendo sublinhar bem particularmente. Olha o rosto das vaquinhas, só isso. Vê se quando a gente vai ver o quadro do impressionismo, se é assim. A gente vai... A ideia toda é convidar vocês a olharem por vocês e ver o que vocês sentem, tá? Oi, Tainá. Mas o professor, é uma coisa, você falou, essas vacas, elas são quase, sei lá, minhas vizinhas, assim. Mas engraçado, porque o que me é familiar é o tema do quadro, não um quadro, né? Porque o tema do quadro é um tema, enfim, rural, que se aproxima muito da minha realidade em específico, né? Eu cresci em roça. Mas, enfim, eu não sei muito, não entendi, não peguei muito o que o senhor quer falar com esse sentido da familiaridade no rosto das vacas. Assim. A ideia é a seguinte, a gente pede para alguém desenhar uma pessoa, a pessoa vai desenhar uma pessoa, pede para desenhar um sol, pede para desenhar uma casa. A pessoa vai desenhar a casa que todo mundo sabe que é uma casa, a vaquinha que todo mundo sabe que é uma vaquinha. A pessoa vai estar desenhando uma ideia. Não vai estar olhando. O caminho do impressionismo, o que dá uma transformação na arte, é sair das ideias e ir para o mundo. Sair do sim, o impressionismo. Uhum. Sair do que eu sei. É aquilo que está acontecendo. É o mundo como ele está acontecendo naquele momento. Pois né? Aqui tem uma ideia prévia do que é uma vaquinha. Ao longo do curso, ao longo das aulas, eu vou tentar mostrar um pouco mais para vocês esse movimento aqui de produzir esse novo olhar. Aqui, Merleau-Ponty se referiu no prefácio da Fenomenologia da Percepção, como que isso aconteceu na prática da pintura. Como que você vai passar a olhar a vaquinha como sendo aquilo que eu não sei, em vez de ser o sentimento vaquinha, que todo mundo sabe de antemão o que é. Né? Um gatinho, tipo, gatinho fofo. Né? Uma coisa é gatinho, Mas, Tito, não sabe. Outra coisa é, olha esse gato, e descobre o mistério da animalidade. Oi, Diego. o resto do quadro todo não tem características que não são tão familiares. O resto do quadro todo é essencialmente expressionista. As vacas, por mais comuns, né, que elas sejam, elas não são iguais o fazendeiro, que é só um semblante sem nenhuma definição, ou essa terra pintada que vai se deformando, né? Quando ela está perto das vacas, ela tem um formato muito bem definido, muito bem detalhado. À medida que ela vai distando das vacas, principalmente no lado direito, ela já começa a ter aquela característica tipo de indefinida mesmo. Eu não sei se eu estou viajando, talvez, mas parece que o foco não é a vaca. Concordo inteiramente com você. Concordo inteiramente com você. Mas há a permanência, talvez você diga, há um detalhe, a permanência de pequenos elementos não tão esquisitos. Essas vaquinhas. Eu vejo... eu não sei se eu diria realista, mas eu vejo uma... Tá ouvindo? Estou ouvindo, Eduardo. Então, ficou silencioso, agora eu entendi você falando de silêncio. Parece que você está sozinho. Então, eu vejo assim, até um certo, passar um certo realismo na representação, mais ou menos, acho que foi o Diogo que falou, né, daquilo que o artista vê.
na representação do que é esse lugar rural, é um ambiente nublado. Eu até percebo, se vocês repararem embaixo dessas vacas que estão aqui em primeiro plano, olhando simpaticamente para o pintor, né? Ela olha, a de trás até olha, tem até uma relação simpática, dizendo: oi, tudo bem? Como é que você está? Está me pitando? Olha, então vou fazer uma... Eu vejo isso. Vaquinhas são simpáticas, naturalmente. E embaixo parece que tem... É como se fosse água escorrendo, um ambiente nublado, um ambiente úmido. Eu acho que representa muito... Acho que é por aí, entendeu? Acho que tem uma reprodução, uma tentativa de trazer, pelo menos, a atmosfera desse lugar rural pela visão do artista, pela interpretação do artista, pelo que ele entende, pelo que ele percebe, pela noção dele. Eu não sei. Vou fazer uma pergunta para você, mas é para todo mundo, é só para um, mas é mais ou menos para todo mundo. Qual é a cor de uma maçã? Vermelho, certo? Certo. Cor do céu, azul. Não, tem várias maçãs, tem vários estágios da maçã. Dá para ver quando a pessoa tem natureza ruim, né? Não, assim, vamos fingir que vocês aceitam esse jogo. Maçã é vermelha, céu é azul, coisa assim, né? Isso que se chama cor local. Cor local. Isso se chama cor local. É a cor que a gente sabe. Não é a cor que a gente vê. A pintura se fez a partir, em geral, da cor que a gente sabe. É com a arte moderna que eles vão tentar ver, mas o que a gente vê mesmo? Vaquinha é fofa, todo mundo sabe. Mas vamos olhar se é mesmo? É essa a diferença. Aqui eu estou dizendo, tem um sentimento já sabido. A gente reconhece esse sentimento vaquinha fofa, de um modo geral, em várias produções culturais, em rótulos, em produtos que vendem, em leite pasteurizado, assim. O que a arte moderna vai fazer vai ser mostrar o estranhamento de olhar as coisas pela primeira vez. Esse artista eu peguei para dar um exemplo, que a gente só vai compreender por contraste, quando a gente vê os artistas na sequência, que vaquinha é muito menos fofa. A árvore é uma loucura, tudo é estranho. Tá? Então, a impressão que dá é mais, pelo menos para mim, é mais a técnica da pintura, porque essas pinceladas elas não buscam definir por si só o que é o objeto, e sim apenas dar uma ideia. Ela não, e isso está escrito no texto da Dúvida de Cézanne, né, que as linhas elas definem, mas o artista que está olhando para o objeto ele não quer essa definição, ele quer, no caso o Cézanne, né, ele quer passar o que é aquele objeto, e quando você traça uma linha, você está criando uma coisa irreal, uma coisa que não existe, na verdade. Tudo que nós temos são degradês de luz, né, e cores. Mas, André, eu não consigo ver nesse quadro, mas eu acho que nesse quadro aqui tem um pouco de contorno. Eu não consigo ver porque está muito distante para mim. Mas tem ou não, professor, contorno nesse quadro aqui das vaquinhas? Não tem, eles são pinceladas mesmo. Ele é um impressionista nesse aspecto. Ah, sim, ok. Os impressionistas, em geral, não colocam contornos, fazem só pinceladas. Então, olha só, a gente está falando de elementos que são modernos. Não estou querendo dizer que moderno é bom, não, moderno não é nada. É mal. Eu estou tentando dizer para um tipo de arte que surgiu, cujo caminho de exploração era o de tentar ver o mundo com novos olhos, esse quadro faz um compromisso com o modo tradicional. Ele não vai exclusivamente nessa direção que vocês corretamente estão mostrando, que existem elementos absolutamente modernos, não tem contorno, vai fazendo tudo de um modo diferente, mas eu só quis sublinhar um pequeno detalhe, vaquinha fofa. Quando a gente olhar os quadros modernos, depois, eu não sei se a gente consegue se é da mesma ordem o sentimento. Isso aqui
é um sentimento pré-moldado. De antemão, eu quero provocar o sentimento de naturezinha fofa. Tá. Vamos ver na sequência, vou continuar. O outro, que é o crítico que falou horrores, que a pintura de Cézanne era pintor de latrina bêbado, que era um seguidor do Mallarmé, fala, na crítica, Cézanne morreu em 1906, tá? 2 anos antes de Cézanne morrer, falsidade de valores, tons discordantes. Isso é sobre a pintura de Cézanne. Pequenos quadros feitos de raiva da carne, de raiva da graça, de raiva da luz, de raiva do amor, por um imaginário barroco e feroz. É uma crítica terrível, mas é super bem escrito. Tá? Eu acho sensacionalmente bem escrita essa crítica. Esses ignóbeis papéis de parede, tem vários papéis de parede em quadro de Cézanne, de estalagem que Cézanne emprega como fundo de suas naturezas mortas. Confesso que fico enojado com essa pintura granulosa. Assim, se você não é da família de Cézanne, se você não é o Cézanne, você pode até rir disso. Tamanha violência. Né? Mas imagina, você é um filósofo, está tentando começar a sua carreira, e as pessoas escrevem nos principais jornais falando horrores de você. Esse não é só o pai, né, que, no dado momento, a Iná perguntou, mas será que isso aí não deixou traumas? Tudo deixou traumas. Eu estou narrando para vocês um movimento extremamente violento de alguém tentar fazer uma obra. E essa obra que foi chamada de violenta, arte moderna. Mas é o mundo... Mas qual o motivo disso, dessa agressividade toda? Por que 12 acadêmicos escreveram no Times de Londres, mandaram uma carta recusando, dizendo que era uma vergonha que se desse um doutorado honorário para o Derrida? É o mundo em que a gente está. O mundo em que a gente está é um mundo no qual existem forças fortes que se opõem, em muitos casos, à produção do novo na cultura. O Brasil, de repente, descobriu que existe arte, descobriu que existe, portanto, nu em arte. Por que o Brasil está reagindo assim? A gente vai dar argumentos Bolsonaro, religião e tudo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é muito mais largo. Isso aqui é 1890, 1904. Tá? Tem séculos disso. Ou seja, eu não dei um motivo. Eu convidei vocês a interrogarem de um modo mais profundo do que pensando apenas a partir dos motivos imediatos do Brasil também recusar o novo. Imagina que vocês façam um texto super estranho em filosofia. Vocês podem, não digo enquanto alunos, mas digo já no livro, né, tendo uma voz própria. É muito mais fácil escrever esses livros que são comprados, né? Falando de coisas certas, coisas mais palatáveis. Nesse meio tempo, entre Cézanne ter dúvida, entre ele ser criticado nos jornais publicamente, de repente, os quadros de Cézanne se espalharam pelo mundo. Por que tanta certeza? Por que tanto labor da parte de um artista? Tantos fracassos e, de repente, sucesso. Como é que se dá isso? Como é que se produz uma obra? É a partir do... Você vai compreender se uma obra tem valor a partir do que a pessoa fala? Eu sou um canalha, ou eu tenho certeza, portanto, minha obra é ótima? Né? O Cézanne não tinha nenhuma certeza de que a obra dele era ótima. Então, o Cézanne participou da primeira exposição impressionista, que é de 1874, participou igualmente de outras 3, e ele era o artista mais criticado de todos. Quando se vê que a arte moderna, quando surgiu na Europa, provocou reações, tinham que chamar a polícia e tudo, o grande fator de incômodo era Cézanne. Monet, que é um pintor que a gente vai ver muitos quadros dele, muitas telas dele,
foi por ocasião de uma tela dele que surgiu o nome impressionismo. É um quadro que se chama Impressões Sol Nascente. É isso aqui. Foi esse quadro que fez com que surgisse o nome impressionismo. Mas o problema é mais genérico, tá? Em geral, os termos que existem em artes plásticas são em geral negativos. Quando se fala de maneirismo, que é o movimento anterior ao barroco, você está criticando também o tipo de arte que se faz, que tenta imitar a maneira de... Ah, meu Deus, de Michelangelo. Quando você fala de barroco, você está falando de uma pérola deformada. Você está falando de uma arte que não é bem feita como arte clássica. Então, sempre houve em arte, quando surgia alguma coisa nova em arte, a reação imediata das pessoas era dizer, isso está estranho. Mas por que tudo só foi explodir no século XIX? Está aqui esse quadro. E a gente vai ver aqui o lugar onde surge o termo impressionismo. Quem criou esse termo foi um crítico, Louis Leroy, num jornal, Le Charivari. O que representa esta tela? Essa aqui. Impressão. A tela se chama Impressão Sol Nascente. Impressão. Impressão, eu tinha certeza. Eu me dizia também, porque estou impressionado. Deve haver impressão lá dentro. Ele escreve bem, é um texto de humor, né? Um papel de parede é mais trabalhado que essa maneira. Foi esse artigo aqui que criou o termo impressionismo, pelo qual a gente se refere a esses pintores. Mas só para saber, de novo, esse Louis Leroy ou Charivari não são pessoas contrárias à arte moderna. Esse jornal é um jornal da época, um jornal moderno, onde você tem a sociedade discutindo de modo engraçado, tipo como tinha no Brasil o Pasquim, ou como teve na França depois Charlie Hebdo, que teve os atentados. É um jornal de humor crítico, inteligente, moderno. Tá? A gente está dentro da modernidade, criticando a si mesmo. E o Cézanne, eu falei para vocês, ele tentou pintar, não dava certo. E o que fez com que ele conseguisse encontrar um caminho? Encontrar alguém. Ele encontrou um pintor mais velho, o Camille Pissarro, um pintor 9 anos mais velho que ele, e eles foram pintar juntos. É por isso que, para muitos alunos, eu falo, o caminho para fazer filosofia é ir no bar. É claro que tem que estudar, tem que ler livro, tem que ir para as aulas, mas é importante que a gente faça encontros na vida. E porque filosofia, como qualquer forma de atividade cultural, é algo que interroga a vida. E você pressupõe encontros, oportunidades, sonhos, desejos. E aqui ele encontrou um pintor que era mais vivido e que quis ficar junto com ele, descobrindo o mundo e a pintura. E durante mais de 10 anos, durante 12 anos, de 70 a 82, o Cézanne vai ficar aprendendo a pintar, pintando junto com outro pintor. Então, eu vou colocar 3 séries de telas aqui. A primeira tela vai ser uma tela do Pissarro e a seguinte do Cézanne. Só para vocês verem como é que a coisa funciona. Isso aqui é uma tela do Pissarro. Essa do Cézanne. Pissarro é impressionista. No Pissarro, você vê o detalhe, você sente a luz de uma manhã nascendo, o pequeno desenho das folhas, detalhista. O Cézanne, você vê uma coisa pesadona, uma coisa toda terra. Eles estão no mesmo ângulo, pintando a mesma cena. Esse parece mais luminoso, esse parece mais pesadão. Não sei se é assim que vocês veem. Talvez vocês fiquem chocados de saber que, talvez vocês queiram dizer assim, mas um está copiando o outro. Não é isso, não é isso.
o caminho da cultura é um caminho muito particular. Você tem que se aproximar, você tem que fazer tentativas, você tem que dialogar. Por exemplo, Platão escrevia diálogos. Você tem que, de algum modo, tentar se projetar no outro, porque o caminho que a gente segue é muito diferente do caminho da ciência, do caminho de um método. É um caminho onde a gente precisa se apoiar em pessoas que estão tentando coisas próximas. Isso existe muito em arte, por exemplo. Em arte, você vê artistas, músicos, por exemplo, que fazem sampling, que pegam pedaços de músicas do passado. Mas isso é uma supervalorização, porque em música isso sempre se fez. Sempre se fez. Músico clássico pega extratos de músicos do passado, músicos contemporâneos pegam de outros, fazem citação. Há uma dispossessão, não, há uma necessidade de frequentar, de pegar um pouco o vocabulário do outro na criação. Um outro quadro. Esse aqui, Pissarro. Esse aqui é de Professor, o nome dele é Camille Pissarro. Camille em francês é um nome que serve para homem e para mulher. Tá. Então, vocês estão vendo aqui. Primeira coisa que vocês podiam pensar. Que estranho. Vamos pegar o primeiro, que é o Pissarro. Parece mais nítido. Esse aqui é todo um negócio estranho, né? A gente está vendo claramente. Qual é o tema dessa pintura? A resposta é nenhum. Não há nenhum tema. O Pissarro ensinou para o Cézanne que a gente não pinta, é o que os impressionistas descobriram, uma das coisas que eles descobriram, a gente não pinta alguma coisa porque é legal. A gente não pinta um quadro porque vaquinha é fofa. A gente tem que ter uma certa... as coisas têm que ter uma certa desimportância para nós. Você não está querendo mostrar que uma casa é legal, que uma árvore é legal. Você quer mostrar que a pintura é legal. Então, você pode pintar qualquer coisa. Qualquer elemento da paisagem é digno de ser visto. Não existe uma hierarquia dizendo é melhor pintar um palácio do que pintar uma pessoa pobre. Isso daí é arte clássica. A arte moderna vai eliminar essas hierarquias. Então, aqui, ele está pintando uma árvore e tem casas no fundo. Não tem nada de particular nesse tema. Não é a coroação do rei, não é nada demais. E, por último, terceiro quadro, daqui a Pissarro pintando uma ponte na floresta. Você vê bastante aqui, você vê bem claramente a luz, você vê o rendado que tem nas folhas. E aqui você vê um Cézanne, que está bem diferente dos outros. O que tem de igual? Eu não sou nenhum crítico de arte, tá? Eu sou filósofo, como vocês. Eu simplesmente sou uma pessoa que perdeu a inibição há um certo tempo. Então, não tenho vergonha de falar os maiores absurdos, esperando que vocês corrijam. Tá? Tem uma sensação de solidez aqui. Uma sensação de quê? Travou um pouquinho. Solidez. Sim, tem sim. É muito mais concreto do que os outros, né? E olha só essas árvores aqui, essas folhas. São bem mais penteadinhas que as do Pissarro. As do Pissarro são bem delicadas, né? Todo rendado de verde. Do Cézanne é pincelada, 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 pincelada. O que dá um ritmo no quadro. Então, a gente está vendo como que, no começo, onde Cézanne vai aprendendo, e é muito parecido, até próximo deles pararem de trabalhar juntos, você vê surgir uma distinção muito clara entre luz e esse peso assumido. Então, vamos fazer uma primeira aproximação do impressionismo, porque o impressionismo foi algo importante para o Cézanne encontrar o caminho dele. O que é impressionismo? Vou fazer uma definição bem boba. Impressionismo é uma pintura rápida em quadros pequenos.
Puxa, que definição mais estúpida, né? Normalmente, quando você fala assim, o que é o romantismo? Você fala, o artista quer exprimir o mundo à sua volta. O professor de vocês está falando uma coisa bem técnica, bem boba. Pintura rápida com quadros pequenos. Se o quadro fosse grande, dava para ser rápido? Não. Se o quadro fosse grande, se a tela fosse grande, dava para levar para a natureza? Não, a não ser que se ele fosse com uns 40 amigos fortões. O que pressupõe quando você fala rápido e pequeno? Sair do ateliê. Como é que era a pintura antes, dentro do ateliê? Os quadros clássicos, que você vê, Rembrandt, Rubens, os quadros do século XVII, XVIII, XIX, que mostravam um rio, uma árvore, uma montanha, eles iam no rio, na árvore, na montanha? Não. Eles faziam no ateliê. Era um desenho de imaginação. É o impressionismo que criou essa ideia de que a gente tem que abrir a porta de tudo. Tem que abrir a porta do hospício, do manicômio, do hospital, da universidade. Sair para ver o mundo. Um grande exemplo do que é o impressionismo é uma série de quadros que o Monet, faz da Catedral de Rouen. Uma catedral que tem na França. Ele faz 31 quadros, rápidos, mostrando a catedral em horas diferentes do dia, na mesma posição, mas em horas diferentes. O que conta não é a catedral, porque qualquer coisa, nada importa em arte. O que importa é a arte, e o que importa é a luz. O que importa é a atmosfera, é o momento. Então, vamos lá. Antes de mostrar os quadros, eu vou mostrar isso aqui. Eu iria dizer, antes de vermos os quadros, vamos ver a catedral. Só que essa afirmação é errada, tá? Isso não é a catedral. Isso é uma foto da catedral. Não é a mesma coisa. A gente, em geral, acha que foto é realidade. Não é mesmo. Alguém se opõe? Foto é uma criação, é uma transformação completa do objeto real. Não sei se vocês já tiveram a sensação de estar diante do pôr do sol, uma cena que vocês acham incrível, e querer tirar foto. Quando vocês vão ver a foto que vocês produzem, não tem nada a ver com aquele incrível pôr do sol que vocês estão querendo fotografar, né? Bom, então vamos comparar uma foto da catedral, não comparar, mas olhar, aceitar olhar. A ideia do curso é relaxar um pouco. Pensamento não tem apenas relação com tensão, controle, conceituação. Pensamento também tem relação com relaxar, experimentar, se abrir. Professor, eu poderia dizer que uma foto do pôr do sol não é o pôr do sol, porque o pôr do sol não é só o que a gente vê? Porque o pôr do sol não é o sol que a gente vê. Não é só, não é só o que a gente vê. Porque uma foto, ela representa o que a gente vê, né? Ou o que a câmera vê. Oi? O que a câmera vê. Era esse meu ponto. O que a câmera vê não é o que a gente vê. Tá. O que um quadro vê, o artista de um quadro vê, é o que a gente vê? O Merleau-Ponty tem a ideia que sim. Merleau-Ponty tem uma ideia de quê? Desculpa, cortou. Sim. Eu acho que Cézanne está mostrando o que é a percepção. A gente vê assim. Isso que a gente chama de arte moderna deforma, a defesa do Merleau-Ponty é a seguinte: deforma não, é assim que a gente vê. É uma defesa louca, né? Mas a ideia do curso é essa. O Merleau-Ponty seguiu a arte moderna porque ele achou que lá tinha coisa. Tá? Então, vocês estão vendo, a cor, a luz vai mudando nessa catedral, está sempre no mesmo ângulo. É curioso que essas imagens elas parecem coisas que a inteligência artificial hoje em dia
faz para tentar reconhecer uma imagem. Ela pega alguns pontos, né, meio genéricos, para depois dizer, essa imagem é parecida com essas, ou essa imagem é essa aqui, né, ou identificar uma imagem. Reconheça os hidrantes, é isso que tem? Você está falando, não? Ou é outras coisas? Não, estudos assim na área de inteligência artificial, quando você fala para ela assim, por exemplo, né, estou só falando genericamente, porque existem muitos estudos distintos, mas me deu uma foto de uma catedral e o computador não sabe o que é uma catedral, obviamente, apenas o que o programador colocou ali, parâmetros que o programador colocou ali para ela tentar identificar isso. E se você colocar uma imagem perfeita de uma catedral, ela vai reconhecer sempre aquela imagem, mas não vai reconhecer todas as outras catedrais do mundo que são totalmente diferentes daquela catedral única, né? Então ela precisa apenas da ideia do que é uma catedral, do que é isso, o que uma catedral representa para um ser humano, para selecionar as imagens e mostrar para os seres humanos, e os seres humanos falarem para ela, puxa, realmente, você me mostrou aqui 8.000 catedrais diferentes. É apenas através de alguns pontos, ou cores, ou, enfim, é apenas pela impressão que ela tem da catedral, né? A programação dela vem pela impressão para poder reconhecer todas as catedrais. Sim, a categorização é uma etapa muito importante da inteligência artificial. Como que você vai poder criar formas que vai permitir que certos tipos de imagem sejam categorizados como X, Y, Z. Como é que você passa de uma imagem para o conceito? Na arte moderna, a gente está num caminho próximo, mas diferente, André. A gente está no caminho onde bye conceito. Não é porque eu sei que é na catedral que eu vou pintar um quadro mostrando a grandiosidade da catedral, o peso da catedral, a força do cristianismo, alguma coisa assim. Eu vou meio tentar esquecer que isso é na catedral e vou tentar simplesmente olhar isso como uma festa de luzes. É um caminho que tenta cortar a ligação entre imagem e conceito, que, não sei se você concorda, né? Que a inteligência, que a informática e as ciências estão procurando ligar, estão procurando saber como que de imagens se chega a conceitos. Eu acho que é mais ou menos caminhos diferentes, mas que acabam se cruzando no meio, né? Um tem imagem e quer encontrar um conceito, outro quer retirar o conceito da imagem. E aí fica nessa coisa, né, assim, imagens e a identificação das imagens. O comentário que eu quis fazer, na verdade, eu sou uma pessoa mais ligada a exatas, e a filosofia é uma experiência nova para mim. Nova, estudar de verdade, eu já sempre li muito sobre filosofia. Mas a observação que eu fiz é que justamente de uma área que é exata, né, de formas e linhas e números, se você utilizar esse método de apenas duro, né, de linhas, formas e números, você nunca vai fazer uma inteligência artificial compreender o que é uma catedral. Entretanto, a partir do momento que você começa a desconstruir e vai nesse caminho da arte, da impressão, da luz, e mais da essência do objeto, aí parece que a matemática consegue começar a se aproximar dos rudimentos de uma consciência humana, né? E poder mostrar, né? Ela poder conseguir começar a identificar essas coisas como catedral, justamente por causa disso que você está falando, por causa das impressões, das luzes, né? Porque você decompor o objeto às suas formas mais puras. Interessante. Mas eu não... eu vou ficar com a sua declaração, mas depois a gente discute mais isso. Tem que entrar por esse caminho, que eu acho muito interessante, esse caminho que você está apontando, inteligência artificial, tá? Bom, ainda imagens. O que você fala disso? Que bacana, que incrível. Você pode pensar qual desses quadros eu queria levar e ter lá em casa. Qual que eu colocaria no banheiro, qual que eu colocaria na cozinha. Não sei, você tem uma vontade de, imaginemos que você tem uma proximidade com isso, de querer ter isso próximo de você, né? E, no entanto, como é que é a nossa vida? A gente chega em casa e vê televisão. Não é? A gente não chega em casa e senta no sofá. O sonho do Matisse, né, desse pintor, era você faz
tem quadros, a pessoa chega do seu dia cansada do trabalho, senta no sofá e fica olhando o quadro. Não foi isso que aconteceu, né? Não passou pela alta cultura como sendo o modo pelo qual a gente tece a nossa vida. Bom, o ethos do artista é o que no texto chama de caráter. Qual é, o que é aquilo que faz Cezanne ser Cezanne? O que eu falei para vocês, Cezanne é esquisito. Eu sei que numa turma de filósofos isso não quer dizer nada. Nós todos, né? Todo mundo, você já deve ter escutado coisas do tipo, eita, que coisa estranha você está falando? Estou entendendo. Eu critique alguém dizendo que ele é esquisito, mas... Professor, está cortando tudo aqui. Está cortando tudo? Tudo. Pode voltar um pouquinho, por favor. Quando falou do ethos é o caráter do artista, depois mais nada. Tá melhor? Não. Eu vou para um outro lugar, tá? Como é que tá aqui? Agora tá bom, eu tô ouvindo. Eu tô do lado. Ouvindo bem. Tá ok. Modem. Eu tô tipo quase que engoli o modem. Tô aqui do ladinho dele. Eu acho que melhorou bastante. Ufa. Então, olha só. Melhorou. Ethos é aquilo que no texto se fala o caráter de Cezanne. Em geral, como é que a gente fala? O José Maia era legal? Vocês deixariam o filho de vocês passar o fim de semana na casa do Michael Jackson? Né? Como é que a gente fala de artista? Artista tarado, artista é assim, artista é assado. Polanski, esse diretor de cinema. Woody Allen. Né? A gente julga a obra dele... O Woody Allen já foi inocentado, hein, professor? Por favor. Ele é inocente. Mas a carreira do coitado acabou, né? Mas, enfim. A gente está nesse mundo, Márcia, em que se julga obra pela vida. E... A galera estava aí cancelando o Caetano Veloso recentemente. Eles me disseram que cancelaram a Anitta Malfatti. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus. Não foi suficiente Monteiro Lobato ter cancelado a Anitta. Cancelaram Shakespeare. A que ponto chegamos para Monteiro Lobato ser cancelado, né? Cancelaram Romeu e Julieta. Mas olha só, a gente vai estar entrando numa dimensão agora onde eu vou dar voz aos inimigos. Vou falar da esquisitice de Cezanne. Quem conhece Cezanne não sabe, em geral, o que ele fazia antes de conhecer o Pissarro. Ele fazia quadros assim, pesadões. Um rápido. O Émile Zola, que era amigo de Cezanne desde a infância, foi o primeiro a achar o Cezanne o máximo, incrível, mas foi também o primeiro a falar do Cezanne como um fracasso. Então, a gente está nesse caso aqui, bem pessoal. Cezanne é criticado em todos os jornais, a família dele acha ele um fracasso, os amigos dele acham ele um fracasso. Por quê? Porque ele é esquisito. Cezanne era alguém que estava andando na rua, via um amigo que conhecia um pintor, ele ficava nervoso e mudava de calçada. Era alguém que não lidava bem com situações sociais. Então, o Cezanne era mais atento ao caráter do seu amigo que à pintura. Cezanne Merleau-Ponty está interessado na arte. Ele faz referência à vida do artista, mas só para dizer que não se deve julgar a obra pela vida. Essa é a posição do Merleau-Ponty. Só que ela é um pouco mais complexa. Cezanne diz que no texto diz que Cezanne era esquizoide, talvez esquizofrênico. Eu vejo que
muitos psicóticos nesse sentido, artistas inclusive, são vistos com maus olhos, né? Pois Por é, causa dessa condição. sim, é engraçado. Cezanne, Nietzsche, há uma quantidade de gente em arte, em filosofia, que até hoje em dia saem textos em revistas científicas, Jornal da Associação Médica Americana, tentando diagnosticá-los. Qual era a doença de fato de Nietzsche? Qual era o caso Cezanne? É uma coisa super louca. E é engraçado porque quando você vai ver exposições de artistas no século XIX, a maioria vivia em sanatório. Parece que o sanatório era os lugares mais divertidos que tinha no século XIX. Todo mundo E bobeava. eles acabam sendo reconhecidos depois, né? Assim, na vida ninguém respeita ou conserva uma atitude de respeito, mas depois eles são idealizados e tudo mais. A loucura é muito idealizada, né? Mas isso daí, Vinícius, é um fenômeno da modernidade. De um modo, até a modernidade, artista era amado. Artista maldito surge com a modernidade. Eu estou falando modernidade para não falar de capitalismo, tá? Mas podia falar de capitalismo. Mas não tinha nenhum... Quando você é um artista, você está fazendo o quê? Você está cantando o mundo, você está decorando catedrais, está fazendo quadro para o rei, você está cantando a praia. Você não está fazendo nada que seja contrário ao mundo. Na minha interpretação, quem é contrário ao mundo somos nós, filósofos. Nós temos alguma coisa muito mais estranha que os artistas. Enfim. Então, você só pode tratar a pintura do Cezanne como manifestação doentia se você ficar tentando explicar a arte pela vida. Eu estou falando para vocês da dificuldade que foi o Cezanne conseguir fazer um percurso, porque ele era muito criticado. Só que a crítica é ainda maior do que a gente possa imaginar. Émile Zola, que era um amigo dele de infância, que foi quem o chamou para que fosse para Paris a pintar, e que se tornou um artista, um escritor muito importante na França, escreveu diversos textos, como, por exemplo, esse, tendo Cezanne por personagem principal, onde Cezanne é apresentado como um maluco. Vamos ler um pouquinho a obra do Zola. Todas as horas disponíveis desse pintor, Claude, eram novamente consagradas à sua grande tela. Ele não demonstrava mais os mesmos golpes de cólera. Parecia se resignar a esse labor eterno. Quer dizer, é um fracassado, né? É um maluco fracassado no que o Zola está escrevendo. Com ar calmo, com uma aplicação teimosa e sem esperança. Mas seus olhos permaneciam loucos. Via-se neles como uma morte da luz. Bonito, né? Mas assim, ele está falando de um amigo dele. Né? De alguém que está tentando abrir um caminho em arte, abrir um caminho na cultura. É um louco, alguém cujos olhos, um artista, basicamente alguém que vê, nele é a negação total da possibilidade de um caminho em arte, em pintura. A morte da luz. Quando se fixavam na obra abortada de sua vida. Finzinho do texto, para vocês sentirem o peso. Ela, mulher do pintor, o fez blasfemar em seguida. Provocante, dominadora, com um riso sensual. Diga que a pintura é imbecil. A pintura é imbecil, diz ele. Diga que você não trabalhará mais, que não se importa, que queimará seus quadros. Queimarei meus quadros, não trabalharei mais. No primeiro raio de sol, ela, a mulher, não viu nada. O ateliê lhe parecia deserto. Mas levantou os olhos em direção à tela e um grito terrível jorrou de sua garganta. Claude, Claude. Claude tinha se enforcado na grande escada em frente à sua obra abortada.
Bom, tá legal? Tá boa a vida de Cezanne? Vale a pena ser filho de um pai banqueiro se é isso que a vida vai te oferecer continuamente como retorno? E só para lembrar, Zola não é um antimodernista, é um dos escritores modernos. Né? Em 1851, Cezanne volta para a cidade natal e para experimentar essa natureza, porque em Paris não tem natureza, uma cidade grande, não, uma metrópole. Ele volta, imagina, com 51 anos, você volta para a casa dos pais. É isso. Você está sempre tentando começar a sua carreira. Você está sempre tentando ser adulto. Ele se casou escondido dos pais. Durante mais de 10 anos, tinha uma mulher e um filho que ninguém conhecia. Quando sua mãe morre, ele fica sendo o pai que depende do filho. E o tempo todo fica sempre sentindo o caráter estranho da vida. É bacana essa frase, olha só. A religião que passa, então, a praticar começa pelo medo da vida e pelo medo da morte. Medo de tudo que está acontecendo, medo que pode vir a acontecer quando mais nada acontecer. Ele não quer muita proximidade com certas pessoas, não quer proximidade com padres, não quer muita proximidade com mulheres. Imagina um pintor que não vai poder ter modelos. Né? Bom, então, ele basicamente é alguém que não aguenta, é alguém de mau humor, alguém que não consegue suportar uma vida de compromissos. E ele não vai aguentar as teorias de um jovem pintor chamado Émile Bernard. Esse pintor se aproximou dele no final da vida de Cezanne, 1904, por aí, e fez entrevistas com Cezanne, achou que lá tinha um caminho, mas esse pintor tinha suas próprias teorias. Aqui está um extrato que eu vou colocar para vocês de um livro que ele escreveu, onde ele afirma acerca de sua teoria da arte. O primeiro procedimento que utilizo procura simplificar a natureza de modo extremo. Quando a gente olha a arte moderna, a gente fala assim, é na arte moderna que começa a abstração. A abstração começa na arte moderna porque alguns artistas procuram simplificar as coisas. É isso que ele está dizendo aqui. O primeiro procedimento que utilizo procura simplificar a natureza de modo extremo. Reduzo as linhas, apenas as que produzem contrastes principais, e só uso 7 cores. Então, assim, para quem acha que arte é liberação, é muito chocante ver uma afirmação dessa, né? É cheio de tem que fazer assim, regra 1, regra 2, regra 3, né? Só pode usar 7 cores do prisma, não pode usar roxo, né? Só pode usar as cores básicas. E eu vou fazer tudo de modo bem simplificado, caricatural. Ver um estilo e não um item. Não vou pintar essa maçã aqui, mas vou pintar a maçã. Enfatizar o sentido abstrato e não o objetivo. O que Cezanne diz disso? Chatice. O Cezanne não se interessava por ter esse tipo de discussão teórica. Se alguém deu uma olhada na parte que eu coloquei do Victor Arruda, não coloquei essa parte do Victor Arruda, não lembro. Mas eu vi uma entrevista do Victor Arruda na internet, onde ele fala que as artes plásticas são o único domínio do conhecimento que é não linguístico, é visual. Então, dizer que Cezanne não aguentava conversar é só dizer que ele era pintor. Né? E o segundo procedimento faz apelo à concepção e à memória, regras. Uma coisa bem chata. O Cezanne não se interessava por manter um diálogo com essa pessoa. Bom, vai lá.
a questão é a seguinte: Émile Bernard é um grande pintor. Daqui a 1 ou 2 aulas, vou colocar um quadro deles para vocês verem um pouco. Tá? Então, a gente falou de esquizoidia, né? Eu comecei falando do Cézanne como sendo alguém difícil, mas Merleau-Ponty usa mesmo o termo psiquiátrico. Aqui ele está dizendo, olha, é alguém que não lida facilmente com as pessoas, alguém difícil, alguém complicado, alguém que não consegue se adaptar a situações novas, que só consegue viver se tudo for bem regradinho, no meio da infância, na casa da sua mãe. Essa diferença entre teoria e prática, a liberdade na medida em que eu sou livre, se eu não tenho mais ninguém na minha vida. Isso pode indicar que ele é alguém que tem não é uma fonte de vida, não é uma fonte de felicidade, não vive a vida como sendo algo que vale a pena, e com alguém que é meio esquizoide, como já foi dito de um outro pintor, o El Greco. Então, eu queria dar uma passagem... Oi? Não, desculpe, professor, pensei alto aqui, na melancolia. Melancolia. Sabe que melancolia era o termo que se usava até o século XVIII para falar de loucura, né? Sim. Então, bom, vamos lá. Então, vamos... o que os impressionistas, o que Cézanne faziam? Saíram do ateliê, foram pintar a partir da natureza. É isso. Ele não consegue ficar num ateliê com assistentes, com modelos, ele tem que ficar olhando árvore, montanha, pedra. Eu não vou pintar a vaquinha daquele Victor... Professor, Oi. eu só queria fazer uma pergunta. O Platão ele tinha uma definição muito peculiar de arte, que ele tem até aquela questão na República que ele expulsa o artista da polis, aí fala daquela questão do artífice, que o artesão chega mais perto da realidade, enquanto o pintor é o que está mais distante. Por isso que você falou sobre a arte, me pareceu que durante muito tempo os artistas estavam ainda nesses moldes platônicos, quando você falou sobre a questão de pintar a maçã ou pintar a maçã que eu vejo, sabe? Parece que que os artistas eles estavam muito presos a pintar a verdadeira maçã, enquanto me parece que nesse movimento eles estão se afastando muito do Platão e indo para uma forma mais fenomenológica de enxergar a vida. Você acha que Platão ele teve muito impacto, né, nessa tradição artística? A resposta é dupla. Não, e no segundo momento, sim. Não, porque o que Platão faz é reconhecer um antigo conflito que existe entre filosofia e arte. O Deleuze é alguém que sublinha o fato de que o mundo grego era um mundo que vivia de conflitos, de rivalidades. Então, você tinha a rivalidade entre arte e política, entre política e arte, entre filosofia e arte, filosofia e política, tudo era tenso. Com Platão se dá uma decisão. Platão decide que o político é apenas um filósofo e que o artista tem que ser expulso da cidade. Para os artistas, isso não tem a mínima importância, porque são atividades igualmente importantes. Chega uma delas e fala, eu sou a melhor, por que a arte teria que responder a isso? Dane-se, que o filósofo acha o que ele acha. Tá? Por outro lado, como a filosofia se tornou o grande elemento pelo qual se instituiu uma tradição, pouco a pouco, a visão platônica acabou afetando as possibilidades da arte.
Então, a arte começou a ser colocada à margem do que seria cultura. Enquanto que no mundo grego a arte estava no centro, a partir da Idade Média, a arte foi começando a ser colocada de lado. E o que aconteceu? Na Era Moderna, quando você vê a Era Moderna, o que importa? Ciência. Ciência. Basicamente é isso. Mesmo a filosofia se torna científica. Era Moderna, estou dizendo, de Descartes até Hegel. E o que vai acontecer, então, é que a arte é muito legal para uma atividade ser marginalizada. Isso quer dizer que ela não vai ser, vai ter que se adaptar a valores externos. Por outro lado, vai acontecer uma coisa ruim em arte, que o poder político vai querer tomar conta dela. O absolutismo vai criar a academia. Então, a visão platônica, a gente vai ver isso. Pouco a pouco, as regras vão, de novo, entrar em arte. Eu dei uma resposta muito longa para dizer assim, num primeiro momento, o fato de Platão ter sido crítico à arte não tem a mínima importância para a arte. Num segundo momento, o platonismo entrou no pensamento institucional sobre o que é arte. É uma resposta, Pedro? Perfeito. Porque, pelo menos se a gente for olhar para a gente hoje, tem muito de Platão no senso comum, de certa forma. Sim. E quando esse senso comum ele acaba indo para o campo da arte, eu pelo menos percebi em alguns das frases sobre esse aspecto do eu posso pintar uma maçã, mas eu posso pintar a maçã que eu vejo, mas essa não é a verdadeira maçã. Essa questão de ser a verdadeira maçã e isso ser usado como valor, eu enxerguei aí um forte pensamento platônico. A ideia de uma crítica à percepção, isso é Platão. Não sei se você concorda. Não, concordo 100%. Quem não leu, vejam... Eu vou fazer uma referência mais longa ao Teteto de Platão depois. Tá? Mas o que vai acontecer é que Cézanne quer que, pela visão dele, Cézanne, ele chegue à verdade da maçã. Ele não vai querer dissociar uma coisa da outra. Ou a verdade é universal, ou é específica a mim e a meu corpo. Ele vai querer que, pelo corpo, chegue-se ao universal. Esse não é o projeto Merleau-Ponty, não, tá? O projeto Merleau-Ponty é transformar a própria noção de universal e de verdade. Tá? Mas Cézanne está tentando juntar duas coisas da tradição: o singular e o universal, os sentidos e a verdade dos objetos. Tá? Bom, professor, não sei se você vai tocar nesse assunto ainda com mais calma, mas seria legal se você abordasse pelo menos um pouco a noção do Merleau-Ponty sobre a noção de universal e percepção. A gente vai falar de percepção o tempo todo. A gente vai falar disso sim, Vinícius. Tá? Bom, então, a atenção que um artista está dando àquilo que ele pinta, as cores que ele usa. O Cézanne dizia assim que a gente tem que pintar o rosto como um objeto. O rosto de uma pessoa não é meu filho, minha amada, é algo como uma pedra. Está na tela, são as mesmas cores que estão em jogo para ele. Então, isso aí seria simplesmente alguém que tem uma dificuldade com a noção de ser humano, uma dificuldade com a humanidade, ter sentimentos mais quentinhos. Ele não pintaria uma vaca com olhinhos fofos, aquela vaquinha, como Victor Binet pintou. O Merleau-Ponty se referiu a El Greco. El Greco como sendo um caso conhecido de esquizoidia. Eu coloquei um quadro aqui de El Greco. A princípio, parece ser um quadro
capturado, um quadro de um maluco. Eu vou considerar que vocês concordam com o que eu estou dizendo. Sei lá, talvez me falte sensibilidade para achar que isso é um quadro de maluco, ou talvez eu estou vendo com uma perspectiva do século XXI, né? Mas olha só, Porque... o rosto da pessoa caída no Oi? chão. O rosto da pessoa caída no chão. Tá vendo? Por que tá rosa, né? Por que tá rosa e são cinzas? Por que os corpos em pé são tão longos? É tudo estranho, né? Eu não concordo com o que eu estou dizendo, não, tá? Eu também tenho sensibilidade, alguém do século XX, XXI. Mas aqui é um caso conhecido de alguém que foi considerado maluco em arte. Isso eu quero mostrar que é outra coisa. Esse quadro aqui parece mais normal, é o Velázquez. Na mesma época, na Espanha, você tinha o El Greco e o Velázquez. O Greco, um quadro desse mal estranho, todo mundo meio serpente, cinza no chão, e outro de pessoas numa mesa. Mas esse moleque aí no meio do quadro é meio esquisito, essa cara esquisita dele, com todo respeito ao Velázquez. Esquisitíssimo. Assim, né? Isso eu quero falar para vocês. A arte clássica é esquisita pra caramba. Tem um clima pesadíssimo nesse quadro. Cruz credo, eu detestaria estar nessa sala aí. Esse pão em cima da mesa, sem prato embaixo, com essa fruta aberta, que nojento. Faltou uma lata de leite condensado só. Parece que tem um personagem lá no fundo, né, com esse tipo um babador branco, um chapéu, parece que está na parede. Olhando rapidamente, parece que tem mais uma pessoa em pé. Foi a impressão que eu tive atrás do Estão comendo menino o que? assassino. Sardinha? Que é isso? E tem uma coisa meio de química ali no braço, ele segurando, sei lá, o menino. Tipo, vou matar esses dois. Não, é bem cara, estranho. Parece um vulto, com o né? Becker na Parece um mão. vulto segurando ali Exatamente, o negócio. exatamente. Não tem uma Exatamente. forma definida, tá estranho. Indefinida atrás, não é? Que parece uma forma humana e parece que esse vaso aqui parece uma coisa de laboratório que parece que é um menino, né, que está segurando, mas também dá a impressão de que tem alguém atrás segurando, né? Muito estranho. É um menino Se perguntasse quem é o perturbado, eu ia falar que era o Velázquez. Ele está muito perturbado. Que é muito estranho esse garoto da frente fazendo joinha para a pintura. Valeu. Doideira. Eu coloquei esse quadro justamente por isso. Velázquez é um pintor clássico, considerado como não sendo nem um pouco maluquete, era o pintor da corte da família real espanhola, e olha só o que ele faz, é tudo estranho. Quando a gente fala que a arte moderna faz coisas estranhas e a arte anterior fazia coisas verdadeiras, é porque as pessoas não olhavam os quadros. Olha! Quando você olha... Parece que ele bateu uma foto. Oi? Oi, Chico? Oi? Eu concordo com a Márcia. Parece que foi uma foto batida, né? Esse quadro me remete muito a filme de terror mesmo, sabe? Tipo, quando tenta passar uma atmosfera pegando umas pinturas antigas e tal, esse quadro daí para mim é perfeito para isso. Sim. Parece que uma foto batida. Você acha que tem uma forma lá atrás? Mas essa forma lá atrás é o próprio Velázquez, não é, professor? Ele sempre se representava nas próprias pinturas, ele sempre se colocava nelas de alguma forma. Não, isso é a tese do Foucault, mas aí é um negócio esquisito que está lá. É uma espécie de babador, não sei o que é direito. Tá? Justamente porque nós segurando, por mais que ele esteja lá com a plaqueta, essa lancinha que está atrás do menino também está lá nas meninas. Por isso que sempre parece que ele tá aí, sempre parece ter um sinal dele, tipo, que ele tá na própria obra. É estranho que o braço do menino parece ser da forma que o babador compõe, e ao lado direito parece que tem umas armas encostadas. Não sei se são armas, mas parece. Umas lanças, umas coisas desse tipo. Parece uma espada, eu acho. Parece uma espada. Assim, Então, olha só. Uma espada ali.
modo Esse cara tá comendo uma sardinha, uma lula com uma vassoura. Assim, o que que é isso que ele tá segurando? Ele tá segurando uma lula? Eu posso dar uma É um regra? prato de lula. Como é que a gente reconhece um quadro clássico? Um quadro clássico, ninguém consegue sentar numa mesa. Tá tudo troncho. Tudo é estranho num quadro clássico. Por quê? Tinha regras em arte. Agora, é arte. É arte. Dá sempre umas coisas estranhíssimas. Tá? A arte é um convite a olhar, a ver o problema da visão, ver o problema do mundo. Tá? Então, bom, vamos um pouquinho mais adiante, que é para ver aqui. Isso daqui é o Alconte. Então, Velázquez era considerado clássico. O Greco foi considerado maluco. Mas o que era o Greco? Pintor. O que é pintor? Dentre outras coisas, um intelectual. Alguém que pensa em cores, alguém que faz cultura, como filósofos, como músicos, como escritores, e tem uma relação forte com a história da sua disciplina. Então, o quadro que ele fez era um quadro pensando essa escultura, o quadro que a gente viu do Velázquez. Essa escultura, Laocoonte e seus filhos, ela tinha sido recentemente descoberta. E ele foi visitar essa escultura. E por isso, esse rosto aqui é aquele rosto aqui. Esse é o Laocoonte e seus filhos foram atacados pelas cobras que ele fez. É alguém que está pensando plasticamente. Esses corpos que a gente está vendo aqui, musculosos, estirados, com serpentes, não é nada de maluco. É alguém que está pensando a arte clássica grega, a arte helenística. Então, isso é uma defesa que eu estou fazendo de, bom, você analisar a arte dizendo que o cara era maluco, não dá certo. Tá? Exemplo é o Greco. Com isso, você não vai entender qual a relação entre essa obra e essa aqui. Então, essas conjecturas, tipo, é porque ele era maluco, não explicam nada. A vida não explica a obra. Você não pode concluir que a pintura de uma obra de arte tenha que ser cancelada, basicamente. Decadência. E como diz Nietzsche, de vida empobrecida. A gente passa por Nietzsche? Acho que eu vou passar batida, vou deixar para vocês olharem, tudo bem? Eu vou fazer só uma referência bem rápida, pode ser? É que, se alguém tem dúvida de que Nietzsche tinha algum problema com Wagner, é só saber que ele escreveu um livro chamado Nietzsche contra Wagner. O que Nietzsche faz com a arte é lindo, maravilhoso. Agora, o caminho que Merleau-Ponty não só está fazendo, mas está nos propondo a fazer, é um caminho bem diferente. Quem é Nietzsche? Nietzsche é alguém que sabe o que a arte deve fazer. Portanto, é alguém que pode criticar Wagner. Nietzsche contra Wagner significa eu, filósofo, posso criticar um artista. Merleau-Ponty está dizendo um filósofo não pode criticar um artista. Essa é a diferença. Os motivos da crítica são diversos. Um deles, por exemplo, vou ler essa final, Wagner condescendeu passo a passo com tudo que eu desprezo, até com o antissemitismo. Wagner era antissemita. Nietzsche não era. Mas eu vou ver. Então, se você pensar na relação Merleau-Ponty e a arte, ou Merleau-Ponty-Cézanne, e na relação Nietzsche-Wagner, você tem dois modelos de relação entre arte e filosofia. Nietzsche julga Wagner. Ele pode dizer que Wagner promove a vida empobrecida. É isso que ele fala, né? Nietzsche contra Wagner. Merleau-Ponty não julga Cézanne. Procura compreender o sentido positivo da obra, apesar dos impasses pessoais. Você fez... Algo foi feito em cultura. Se algo foi feito em cultura, esse algo é pura e simplesmente positivo. Não existe uma obra negativa. Não sei se vocês vão concordar com essa afirmação. Uma obra, na medida que ela é algo positivo. Ela não é um problema, ela não é como um empreendimento comercial que tem vantagens e desvantagens. Quais são as desvantagens de tal música? Não existe.
É algo que tem uma outra dimensão que a gente não consegue muito pensar, porque a gente está num discurso mais empresarial, científico, que faz cálculos, contas. Então, ainda um convite a olhar. A gente está lendo pouco do texto. O Vinícius falou, olha, vamos ler um pouco mais do Merleau-Ponty. Tem uma ideia, eu falei, é um curso que eu tento ter tudo ao mesmo tempo agora. E a leitura, e a filosofia, e o movimento de se abrir à arte. Vou mostrar 2 séries de quadros. Um quadro do Manet e um quadro de Cézanne. Manet, Cézanne, Manet, Cézanne. Manet, o quadro que a gente viu que deu origem ao termo impressionismo, Cézanne. Mais luminoso, mais terra. Mais luminoso, mais terra. Isso é impressionista. Tem impressão de um momento, não é? Um momento em que um barco está no mar, com esse reflexo exato. Isso aqui não é um momento, é um momento. Tem alguém passando, tem um burrinho, tem uma menina, tem um lavrador, tem uma águia. É uma paisagem. Pesada, verde, marrom. Seria impressionista. Ondas quebrando uma falésia. Uma falésia com o mar também, mas não tem. Tudo é pesadérrimo. Energia, ar, luminosidade, peso, terra. Então, a gente consegue ver, sentir a diferença. É isso que eu estou convidando vocês. Há uma, intuitivamente, simplesmente baseado pelo que a gente sente, a gente vê que é diferente um Cézanne de um quadro impressionista 4. Tem uma luz, tem um peso, uma atmosfera, tem uma solidez. Dá para entender o Zola, então, quando ele foi. Dá para entender um pouco o que o Zola fala da falta de vida, né? Por quê, Leonardo? Não, esses quadros que não têm uma situação, um momento, são sólidos, parece que efetivamente a vida, eles mostram algo, mas parece que não tem vida aí, só solidez. Não tem nenhum cachorro cantando, nenhuma menina cantando, não tem nada de fofinho acontecendo. Não tem, se lembra daquelas vaquinhas, né? Elas não estão aqui, não. Sim. Sabe uma coisa que você me lembrou, Leonardo? Que natureza morta, né? Natureza morta. Em inglês é still life. Tipo, é vida parada. Eu tô com isso na cabeça, eu tô com isso na cabeça a semana toda. Por quê? Por que é vida parada em inglês e em português seria natureza morta? Como é em francês? Oi? Nature morta. Natureza morta. É natureza morta, então, também. Eu não sei. O que aconteceu para ser vida parada? Porque o inglês sofreu muita influência do barroco, e o barroco acreditava que viver era movimento. Tinha essa crença muito forte, até em Shakespeare. Inclusive, num dos sonetos ele fala disso, que as coisas vão continuar mexendo, mesmo depois que a pessoa lá que ele ama morrer, mas ela continua viva no soneto, o soneto está em eterno movimento, etc, etc. Uhum. Acho que sofreu influência do barroco, talvez. Suposições aqui, não sei, não tenho certeza. Obrigada, Diego. Então, daqui é uma correção do texto. Tá? O Merleau-Ponty levantou um problema. Levantou o problema que a obra de um artista em geral é julgada a partir de sua vida. Exemplo. É o Greco. Maluco faz quadros malucos. Outro exemplo. Cézanne. Maluco faz quadros malucos. Basicamente, você pode dizer da arte moderna. Por que eles pintam assim? A famosa frase, meu filho pinta isso, uma criança faz isso. A desimportância que se dá àquilo que acontece na arte. Outro exemplo, Wagner. Vamos falar para um wagneriano, para alguém que é melômano, que Wagner não é legal. A pessoa vai te dar uma bengalada. É um super músico, tá? Um super pensador. Oi.
Oi? A galera da composição... Edu, teu microfone tá ligado. Pode sim. A galera da composição detesta o Wagner. Assim, uma grande galera que eu conheço, assim, que fez música, composição, detesta Wagner. A galera da composição deve ter uma outra galera que odeia eles, porque eles odeiam o Wagner. Sempre tem uma galera aí para odiar. Mas Wagner é um dos músicos clássicos, músicos importantes, né? Aqui é uma correção, está escrito. É possível que, não obstante a fraqueza nervosa, Cézanne tenha feito algo válido para todos. O tradutor não entendeu o que o Merleau-Ponty estava dizendo. Em francês, está il est possible que, à l'occasion de ces faiblesses nerveuses, por ocasião. O Merleau-Ponty não está dizendo assim, ele pode ser maluco, mas fez arte. O Merleau-Ponty está dizendo outra coisa. Talvez ele fez arte justamente porque a maluquice lhe deu ocasião. Ele não está falando de causa. É porque ele era maluco que ele fez arte. Ele está dizendo que a maluquice foi uma ocasião que permitiu quebrar hábitos, olhar de outra maneira, ter uma nova relação com o mundo, que fez com que ele fizesse uma arte que não era só algo para mim, eu que estou olhando, mas uma arte válida para todos. Professor, desculpa interromper, mas alguns anos atrás, na verdade, acredito que há quase uma hora atrás, você e uma outra aluna estavam discutindo sobre o que era a foto e a arte, enfim, como era real ou não, e agora você fala sobre sobre agora nessa oração você fala que o estado dele é que permitiu que ele desse uma nova concepção, não uma nova concepção, mas ele pudesse fazer esse tipo de arte que não, enfim, não coincidia exatamente com o que estava sendo feito, mas era uma outra perspectiva. Aí vem, pelo menos, porque eu tô lendo agora algumas coisas mais específicas sobre Hegel e estava pensando um pouco, isso me veio à cabeça sobre a concepção de realidade, né? Que quando você fala sobre o real não é, vamos supor, a árvore é real, não é exatamente a árvore é real, a árvore ela existe, ela está ali. O real é a relação do organismo, no caso do ser, com o que está ali, enfim, está, né? E, assim, a realidade ela vai mudar de pessoa para pessoa, porque a concepção de que o que é uma árvore para uma pessoa que é cega do que para uma pessoa que enxerga é completamente diferente, porém isso não altera o fato da árvore estar ali. Então, o que você falou agora sobre que o Estado dele permitiu que ele fizesse, vai bem por aí, porque ele fez uma arte que retratava uma percepção dele de, enfim, talvez de certas coisas, não de momento, né? Mas enfim, Jorge, o Merleau-Ponty nessa pode falar. Não está se comprometendo com a pesquisa do sentido da realidade. Ele não está dizendo que o Cézanne, porque era maluco, viu o que as coisas eram em sua essência. Ele não está dizendo isso nessa passagem. O que ele está dizendo é que aquilo que ele viu é válido para todos. Por exemplo, uma foto de identidade num documento, todo mundo vai concordar que é o Jorge. Então, vamos dizer que é a realidade. Só que a foto, em geral, uma foto de identidade, uma foto 3x4, ninguém considera que é arte, né? Não é uma arte válida para todos. Então, o Merleau-Ponty está perguntando, para além da questão da realidade, a questão da arte e de sua comunicabilidade. O Merleau-Ponty vai se aprofundar na questão da realidade, mas, sobretudo, isso vai ficar mais claro no segundo texto que a gente vai seguir. E aí vai ser alucinante,
porque que cada um vê de um modo, não vê, não sei, ele vai explodir muita coisa, tá? Então, eu deixo tudo em suspenso. É uma péssima resposta, Jorge, que eu estou dando. Sim, sim. Não, não, perfeito, perfeito. Tá bom. E olha só, mais 5 minutinhos, porque já são 45. Entregue a si mesmo. Olha só essa frase. Cézanne pôde olhar a natureza como somente um homem sabe fazê-lo. Vou traduzir essa frase. Quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em filosofia clássica, ou quando se falava em arte de natureza, era uma natureza ideal, falada a partir de um observador ideal. Não era a natureza que uma pessoa de carne e osso, com suor, cansaço, fome, sono e 2 olhos pode ver e falar. O Merleau-Ponty está dizendo que Cézanne fez uma coisa incrível. Ele aceitou ser um ser humano que olha a natureza e não ser uma entidade ideal que representa conceitualmente a natureza. O que está em jogo aqui essa obra é um convite a que os seres humanos se descubram em situação no mundo. É por isso que a obra do Cézanne não é determinada pela vida de Paul Cézanne, um francês. O que ele está falando é da nossa condição de seres humanos vivos no mundo, e não sujeitos cartesianos, e não eu lírico, e não alguma entidade, uma estrutura pura e desencarnada. A gente vai ter que parar aqui porque já são 47.